E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Você que está chegando aqui, vem aqui embaixo nesse botãozinho vermelho e aperta o botãozinho inscrever-se para que você possa, aí do ladinho vai aparecer um sininho, clicar nele, então você vai ser notificado para todo novo conteúdo que for lançado aqui, todo novo episódio que for ao ar. O nosso podcast de hoje, ele tá muito profundo, com muito conhecimento que você vai sair daqui impactado e transformado através de tudo aquilo que a gente vai compartilhar hoje. O nosso convidado é um convidado que está muito bem preparado para que você possa ter aí um conhecimento que vai transformar completamente o seu modo de ver a vida, de ver a Bíblia e de interpretar tudo aquilo que hoje a gente tem visto aí na internet. Será que as coisas que estão dizendo sobre o mundo, sobre Deus, sobre a igreja, será que tudo isso que está sendo dito tudo é verdade? Será que tem coisas aí que a gente precisa olhar por um outro ponto de vista para ter o conhecimento adequado, o conhecimento correto? Tem muita coisa boa aí que a gente vai falar e eu quero que você que está aqui acompanhando o Espiritualmente Podcast de hoje também já se mantenha junto com a gente aí preparado para a nossa viagem para Israel, Turquia, que estava programada aí para o mês de abril, essa viagem com Luiz Saião, onde nós estaremos aí com a nossa viagem programada, mas nós tivemos aí alguns imprevistos que vocês devem estar acompanhando aí. Muitas pessoas já adquiriram a sua passagem e aqueles que não adquiriram ainda podem entrar em contato com a Biblos Viagens e terem aí todas as informações que vocês precisam acerca de tudo que está acontecendo e de todo o cenário para vocês ficarem tranquilos. Quem já adquiriu pode ficar tranquilo, quem não adquiriu ainda pode conversar com eles, é só apontar o celular aí para esse QR Code que está na tela, ou então você vem no link na descrição e clica ali no link da descrição, você vai cair lá nas mãos do pessoal da Biblos Viagens, que vai cuidar de você com todo carinho, vai tirar todas as suas dúvidas e te dar toda a atenção que você precisa, tá bom? Podem ficar tranquilos que vocês estão em boas mãos. Agora, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. O nome dele é Tasos Licurgo. Falei certo? Rapaz, cada pessoa fala de um jeito. Então eu já tô começando não, aqui mas eu mesmo às vezes quando tô falando meu nome... Então é uma coisa muito difícil aí, sabe? Mas assim, se eu fosse dar uma nota, você teria passado por média nisso aí. Por média? Tá bom. Como que é? Como que se pronuncia? Isso aí, Tasos Licurgo mesmo, né? Ah, então tá bom. Mas assim, a gente lá de onde eu sou, do sertão, a gente não fala esse R. Como é que você fala o R? Como é que você fala Licurgo? Licurgo. Licurgo, né? Licurgo, não é assim que você fala? Eu falo assim, Licurgo. Licurgo? Se você não consegue, se você tiver gripado, é mais fácil falar. Gripado vai ser mais fácil. Entendeu aí? Pronto, então, da próxima vez eu vou ver se eu consigo pegar uma rinite alérgica ali pra gente fazer. Para pronunciar o nome correto. Muito bem. Bom, já começamos então num clima gostoso, divertido. Você já sabe que é o nosso convidado de hoje. Vou deixar que ele se apresente. Vou deixar que você fale sobre as suas formações, sobre tudo. Porque o homem tem um currículo enorme, com muitas informações, com muitas formações e tem cumprido um papel muito importante para o reino de Deus aqui nessa terra. Se apresente pra gente, quem é você, o que você faz? Eu vejo aqui que tem um currículo enorme com muitas formações, mas fala um pouquinho mais pra gente de tudo isso aqui. Eu atuo eu sou professor titulado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou advogado também. Perfeito. Sou pesquisador da Reasons to Believe, lá na Califórnia, e sou pastor do Defesa da Fé em Natal, no Rio Grande do Norte. Então atuo nessas áreas aí. E o intuito maior é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Espiritualmente, né? Assim, né? Então, o espírito e a mente, né? Deus quer o nosso coração, mas ele não pede para que deixemos o cérebro do lado de fora da porta. Perfeito. Né? Ele quer que nós o amemos por completo. Não é isso? Total. Concorda, Douglas? Concordo, eu tô aqui. Agora eu queria ter essa sua animação. Eu tô até preocupado, viu, amigo? Como é o nome do irmão ali? Igor. Igor. Diretor. Eu dá uns gritos aqui, quase que eu dou um...
eu dou um pinote. Sabe o que é pinote? Eu dou um pinote aqui pra trás, cada grito que ele dá, rapaz. Pelo amor de Deus. Aqui vocês sabem que tem energia, né, pessoal? Então agora que você já sabe quem é o nosso convidado de hoje, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho aqui, ó, de compartilhar. Compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a esse podcast de hoje, que tá imperdível aí. Você vai ter muito conhecimento aqui. Você sabe que conhecimento é algo que nós priorizamos aqui no Espiritualmente Podcast. Agora, deixa a gente conhecer um pouquinho da sua história. Você, Rio Grande do Norte, mas como todas essas formações, esse conhecimento que você foi adquirindo, como você veio se tornar hoje o Tasos de hoje? Eu sou origem lá do sertão. Você já foi no sertão, não? A minha esposa é lá de Pernambuco. Pernambuco. Lá, sertão, o povo é brabo, lá é bruto. É bruto. É bruto. Sua esposa é braba. É bruta. Ela que manda lá? Não tem como dizer que não, né? Por mais que eu queira mandar, no final... Não tem como, ela é braba demais, né? Ela Eu tava até fazendo uma entrevista, um bate-papo, né? O podcast com um rapaz, que é do Lugar Chique, assim como você é também, e eu perguntei pra ele, vou fazer a pergunta pra você. Aqui vocês comem mel de abelha? Não come aqui? Come. Lá no sertão a gente come a própria abelha. Lá é a brutalidade total, né? Aí lá a gente fica lá e estudando, aí fui fazendo esses cursos e tal, acabei sendo advogado e professor e pastor e também pesquisador. Você quer saber o quê? Me faça uma pergunta específica, quer o quê? Tá bom. Eles querem que a gente fique falando, Igor. Fale sobre não sei o quê e você... Tá bom. Normalmente, quando a gente começa o Espiritualmente Podcast, o que a gente faz é entender um pouquinho da história. Da história. Eu era ateu, a maior parte do tempo, até que eu fui exposto a um livro chamado Cristianismo... Mere Christianity, Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que é traduzido assim, de C.S. Lewis. O título original é Mere Christianity. Aí, rapaz, a partir daí foi muito impressionante. Já era acadêmico? Eu já era da universidade, mas na cosmovisão ateísta. Eu não era ateu por questões morais, porque há dois tipos de ateísmo, não sei se você já notou. Tem ateus por questões intelectuais e ateu por questões morais, né? O ateu por questões intelectuais é aquele que não tem uma visão de mundo cristã porque acha que o ateísmo é que dá mais soluções para a realidade. A visão de mundo ateísta é a mais plausível. Esse é o ateu por questões intelectuais. É aquele que é exposto às evidências, ele está apto a mudar o posicionamento dele. Mas tem outro ateu que é ateu por questões morais. É aquele cara que tem ódio de crente. Você já viu uma pessoa que tem raiva de crente? Já. Pronto, isso é uma questão, não é racional, é irracional. A índole é moral. Então essa pessoa é normalmente aquela que quer uma visão de mundo, que é o ateísmo, que dá vazão aos desmandos que ele quer levar na vida. Ele quer fazer o que quiser na vida e o ateísmo permite que isso seja possível. Como já dizia Dostoiévski no livro Os Irmãos Karamazov, se Deus está morto, tudo é permitido. Uma visão de mundo em que Deus não existe, ou que ele acha que Deus não existe, não há razão para você fazer qualquer coisa. Quer dizer, o que é certo ou errado, justo ou injusto, bom ou mal, decorre dele mesmo. Ele quer ser a fonte da própria moralidade. Quando nós aderimos ao cristianismo, a primeira coisa que nós sabemos é que Deus é a fonte da moralidade. Nós temos que buscar em Deus o que é certo, o que é justo, o que é bom e mais, o que é belo, o que é verdadeiro. A fonte de tudo isso é Deus, né? O que é bom, belo e verdadeiro provém do Senhor. E tanto é assim que Deus, quando ele cria o mar e tudo mais, ele olha para o mar e não diz, isso é belo. Ele diz, isso é bom, porque é o elemento ético do que é bom, estético do que é belo e metafísico do que é verdadeiro, são indissociáveis na lógica de Deus. Então, a partir desse livro aí, que é um cristianismo inteligente, né, eu comecei a abrir para uma literatura cristã realmente impressionante. Muitas pessoas às vezes acham que a experiência cristã é irracional. Pelo contrário, o cristianismo é a única religião do mundo que é efetivamente intelectual, que busca a ortodoxia, a opinião reta, a opinião correta. As demais religiões, mesmo religiões como o judaísmo e o islamismo, são a busca de uma ortopraxia. Um comportamento que seja decorrente do que ele entende que é o comando do texto.
cristianismo não. O cristianismo é mais do que isso. Ele busca a opinião correta. A gente discute o texto. Será que esse é o sentido do texto? Será que não há outro? Então, o elemento intelectual do cristianismo é gritante, é altíssimo. É o cristianismo, por exemplo, que forma a civilização mais avançada da história da humanidade, que é a civilização ocidental, que está sendo destruída pelos vieses comunistas satânicos, não é? Hoje em dia está sendo destruída a civilização ocidental pelo ataque ao próprio cristianismo. Então é nessa visão de mundo que eu me deparei com essa possibilidade de entender mais o mundo a partir da cosmovisão cristã. Eu vi que tudo mais, inclusive o que não é cristão, sequestra conceitos do próprio cristianismo. Então, tudo hoje, mesmo que não é cristão, não consegue se libertar do cristianismo, porque o cristianismo dá o fundamento da civilização, o fundamento dos direitos humanos, o fundamento da libertação das mulheres, o fundamento do fim do infanticídio. Antes do cristianismo só havia barbárie. Total. Barbárie. Então, é diante desses argumentos que eu comecei a me debruçar mais sobre essas questões, né? E a partir daí fui fazendo outros estudos, tal, e hoje estou por aí, vou para muitos lugares, às vezes até para dizer o óbvio, para dizer que homem tem que ser homem, porque é 10 das coisas mais da origem do universo, até chegar a dizer que homem tem que ser homem. Já notou isso aí? Já. Porque hoje em dia os homens não querem ser homem não, Igor. Não. Sabia disso? Não quer ser, tudo querendo ser efeminado, não é? Eu estava até falando ali, os homens, você chega hoje, tem homem que não quer mais casar, quer morar num apartamento pequenininho, criar um gato castrado. Pai de pet. Quer pai de samambaia. Assim, viu um objetivo do homem, é criar um gato castrado? Nós já viu isso aí? E esse negócio de castrar, você vê como é que tá o mundo, né? Eu estava até falando também com o nosso Jay Jean está aqui nos acompanhando, o grande missionário Jay. Estava conversando com ele que tinha um cachorro aqui que você leva para o veterinário e diz assim: eu quero cortar a orelha, para a orelha ficar em pé, e o rabo do cachorro. Aí o veterinário diz: não, hoje em dia nós não fazemos isso. Não faz. E o mesmo veterinário chega para você e sugere cortar o quê? Cortar o quê? Os documentos do cachorro. Ele não quer cortar o rabo na orelha do cachorro, quer cortar as bolinhas do cachorro. Onde é que está esse mundo, né? Então, assim, desde as coisas óbvias, que homem tem que ser homem, desde essas coisas bem óbvias, eu estava numa igreja também dizendo que as mulheres, tem um bocado de jovenzinha nas igrejas querendo achar um noivo, né? Assim, um namorado, não sei o quê. Tá dando os conselhos, assim, que não procure homem que usa maquiagem, que não faça essas coisas. Então, o homem tem que ser homem, né? Desde essas coisas até as coisas mais complexas do cristianismo dá conta de tudo isso. Então essa é a visão de mundo cristão. Então vamos lá, você ateu, de repente vai lá, começa a fazer faculdade. E como é que se torna pastor? Nunca quis ser pastor. Nunca quis ser pastor. Se eu fosse escrever os argumentos para não ser pastor, dava um caderno de 10 matérias. Ainda existe hoje aqueles cadernos Ainda existe isso? Deve existir, né? Na minha época tinha caderno de 10 matérias, né? Tem. Pois se eu fosse escrever os argumentos para não ser pastor, era um caderno de 10 matérias. O único argumento que eu tinha para ser pastor é que eu entendia que era o direcionamento de Deus ali. Nós começamos o Ministério de Defesa da Fé, que é um ministério que tem por intuito mostrar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo, mas também é uma igreja. É uma igreja pentecostal. Nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Acreditamos em cura. Nós somos pentecostais. Mas é uma igreja que tem na frente lá do prédio, tem assim, defesa da fé, e tem embaixo assim: aqui é proibido não pensar. Então nós entendemos que o cérebro e o coração voltados para o Senhor são os que qualificam o ser humano para desempenhar a obra de Deus aqui na Terra. Perfeito. Jesus de Nazaré, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 37, né? Ele é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos. Ele diz: amar a Deus toda a sua alma, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Então, conhecer a Deus é um pressuposto lógico de amá-lo. Então, a partir daí, eu comecei a baixar a guarda, né? Em relação ao cristianismo. Eu era ateu, comecei a baixar a guarda do cristianismo a partir da exposição a essa literatura de qualidade. Mas o que te fez ir procurar um livro cristão? O título, a indicação? Esse livro, essa é uma parte da história que eu realmente não me lembro como esse livro chegou às minhas mãos. A minha esposa já estava frequentando uma igreja batista. Eu fui lá, esse livro chegou às minhas mãos. Eu frequentava a igreja às vezes, eu não achava ruim,
Eu achava assim, a conduta das pessoas... Mesmo sendo ateu. Mesmo sendo ateu, mas não tinha problema. A pessoa era bom, buscava uma conduta boa. O pastor era uma pessoa... Você era pragmático, racional. Não tinha raiva. Quem tem raiva de crente, cuidado, porque não é racional. Você vai ter raiva de uma pessoa porque anda com a Bíblia embaixo do sovaco, de cima para baixo. Vai ter raiva disso? Né? Não tem raiva, porque você tem raiva disso. Mas você vê que não é racional essa raiva. Não tinha isso. Frequentava, gostava das pessoas, tinha lá umas reuniões, aí se via um churrasco, essas coisas. Eu gostava desse ambiente, eu gostava, mas não era crente. Tá. Porque achava que eles estavam errados. Até que chegou às minhas mãos esse livro, Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. E a partir daí, vários outros livros vieram, né? Eu vi que havia inteligente, Norman Geisler, Então William Lane Craig. Você praticamente foi entrar ao conhecimento de Deus através da literatura. Da literatura. A igreja até tinha esse papel, mas não tão forte quanto a literatura. Exato. Minha mãe, né, já era cristã, ela orava por mim, tinha toda essa situação espiritual. Mas se você quer uma resposta mais assim, natural, quem me evangelizou foram os livros. Por isso a importância dos livros. Importância dos livros. Agora tem outra coisa também, viu, Douglas? O fato de você ler e se convencer do cristianismo não torna de você um cristão. Sim. Entendeu? A conversão não é intelectual. Intelectualmente, você tem a rendição. Você se rende, mas você não quer dizer que você é cristão. Você diz assim, rapaz, realmente, a visão de mundo do cristianismo parece ser a mais evidente, aquela para a qual há mais evidências. Mas isso não torna você um cristão. Você pode estar convencido intelectualmente do cristianismo e não ser convertido, entendeu aí? O que a parte intelectual faz é limpar os obstáculos que separam o homem do evangelho. Então, várias questões intelectuais separam o homem do evangelho, como aqueles que têm essas questões intelectuais, como, por exemplo, evolução, confiabilidade da Bíblia, compatibilidade do Big Bang com a Bíblia, quem foi Jesus? Será que Jesus foi mais um entre tantos? Então, essas questões intelectuais separam o homem do evangelho. Será que a Bíblia foi alterada no passado dos tempos? Então, são questões que separam. Então, quando você vê que tudo isso tem argumento, você fica exposto às Escrituras e aí a ação do Espírito Santo, você entrega a sua vida ao Senhor, o Espírito Santo age e você efetivamente se torna capaz de dizer, como Paulo disse, viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. Entendeu? Isso aconteceu, eu tenho um filho, né, que eu já tenho 20 anos, eu tive uma filha no meio que faleceu e uma outra mais nova que está aí, né? Graças a Deus, a do meio está nos braços do Senhor. E no falecimento dessa filha do meio foi um momento muito forte, assim, que eu tive de me posicionar. Eu já era convencido, mas ali eu tive que me posicionar com a minha postura em relação às coisas, à realidade como um todo, e foi ali que de fato eu entreguei minha vida ao Senhor. Então, assim, a conversão é espiritual. De sua parte, é necessário um elemento volitivo, você aceitar o que Jesus já fez na cruz. E aquilo lhe transforma radicalmente. Essa é conversão. Mas para eu chegar aí, teve muitas questões intelectuais. Há aqueles que não precisam disso. São até bem-aventurados os que não precisam disso aí, né? O Tomé não era um deles, né? Mas Tomé, quando chegou para Jesus, o que foi que Jesus fez para Tomé? Mostrou as evidências. Isso. Tá aqui, olha, Xixá. Ele mostrou as evidências. Aí Jesus diz, olha, melhor crer sem precisar disso. Mas Jesus não invalidou esse formato de conversão. Não criticou, não atacou. Mas a conversão é só um formato, mas a rendição intelectual. Se você precisa de evidências, tá aqui. O cristianismo tem evidências. A filosofia rasa pode levar ao ateísmo, mas a filosofia profunda leva ao cristianismo. Entendeu? Então nós não precisamos ter medo do pensamento, né? Aqui, ó, espiritualmente, né? Nós não precisamos ter medo do pensamento. Pelo simples fato, inclusive, de que Jesus é a verdade. Lá em Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade. Então a busca pela verdade é a busca por Cristo. Cristo é sinônimo da verdade. Assim como relativizar a verdade é relativizar Cristo.
Negar a verdade é negar Cristo. Então, nós, quando buscamos a verdade, nós buscamos Cristo. Então, é por isso que o pensamento, quando ele se aprofunda, ele vai ao mesmo lugar em que a fé já está. O pensamento, quando se aprofunda, a filosofia profunda, leva a Cristo. Então, nós não precisamos ter medo disso. Não precisamos ter medo. Porque antigamente, uma criança, quando fazia alguma pergunta, os pais faziam: menino, deixe de duvidar, só creia. Então, essa fórmula não mais funciona. Não é? Hoje em dia, você tem que tornar o seu filho um especialista na dúvida que ele traz. Você não precisa ter medo que aquilo levará a Cristo. Né? O menino chega: será que Jesus existiu mesmo? Será que tem prova para a existência de Jesus? Você vai fazer: ei, menino, não questione não. Não, será que tem? É uma resposta, é uma pergunta honesta. Então, vai investigar. Que com certeza tem. Eu já digo, né? Tem mais provas, por exemplo, tem mais autores, mesmo não cristãos, atestando a existência de Jesus, do que atestando a existência de Tibério César, que era o imperador da época. Sim. Você tem 10 fontes não cristãs atestando a existência de Jesus, 9 é de Tibério César. Se você for para fontes cristãs, esse número atestando a existência de Jesus e autores antigos chega a mais de 40, 42 contra 10 de Tibério César. Então, assim, há respostas, né, para o cristianismo. Hoje, você tem... Eu ia dar um grito aqui, mas... Igor, completa aqui esse negócio aqui, homem. Você não tem um negócio maior, não? Uma caneca maior, não? Não tem aquelas coqueteleiras. Isso aí parece um cafezinho. Esse é fichinha. Você hoje tem, como pastor, pastoreado uma igreja. E essa igreja, ela tem essa identidade que você carrega. E você leva as pessoas a pensar. Só que diante da realidade que a gente vive hoje, a gente encontra, muitas vezes, líderes que têm medo de levar as pessoas a pensar. Porque o que a gente enxerga hoje é que quem pensa se torna um problema, se torna uma ameaça. Hoje a gente encontra pessoas, líderes que têm receio de deixar as pessoas pensar, porque caso as pessoas venham pensar, elas podem se tornar um risco. E a gente sabe que hoje a gente tem, diante da cultura, muita informação disseminada. Mas como encontrar o conhecimento correto? Como que alguém consegue buscar o conhecimento correto sem perverter a sua fé, mantendo seus princípios e os seus valores? Porque é difícil hoje, as pessoas elas estão procurando lugar onde elas vão encontrar o conhecimento adequado sem prejudicar a sua fé, sem correr o risco de perverter ali o evangelho. Como que você orientaria alguém que está em busca do conhecimento correto? A prática mais comum e verdadeira e saudável que existe é você buscar as evidências. Evidências. Se eu disser assim, existe um copo, existem 2 copos sobre a mesa. Como é que eu sei que isso é verdadeiro? Eu olho para a mesa. Realmente, existem 2 canecas sobre a mesa. Tá. O que o comunismo, o pensamento anticristão quer fazer é propor uma ideia desvinculada da realidade. Entendi. Então, o que as pessoas estão sendo levadas hoje é a crerem em assertivas sem checá-las com a realidade. Por exemplo, a ideia de que um homem pode ser uma mulher. Um homem não pode ser uma mulher, por mais que ele queira. Então, muitos são forçados, levados, induzidos a crer em algo que é descolado da realidade. Então, aqui está o grande problema. O grande problema é você achar que uma ideia tem valor em si sem checá-la na realidade. Então, um homem não pode ser uma mulher, nem que ele queira. E o contrário, né? Nem uma mulher pode ser um homem. Um homem pode ser um homem efeminado e uma mulher pode ser uma mulher masculinizada. Um homem não pode ser uma mulher, não é porque eu não quero, você não quer, sabe? A igreja não quer, não. Porque existe um impeditivo chamado realidade. Então, o que há hoje em dia é um afastamento da realidade, como se a ideia tivesse de ser mantida por si só. Então, é o primeiro ponto. Cheque as coisas na realidade. Cheque as coisas na realidade. Por exemplo, dar um exemplo para você. Eu estava numa conferência, dando uma palestra para uma conferência de pastores,
E um pastor lá disse que estava fazendo um treinamento na igreja dele contra o racismo. Eu perguntei, me diga uma coisa, pastor. Eu pergunto aqui para o senhor e para todos aqui da conferência. Eram não sei quantos, assim, enorme. Na igreja de vocês, você já viu algum ato racista? Sinceramente. Você já viu dizer, não, fulano não vai tocar bateria não, porque é japonês. Japonês aqui não quer tocando bateria não. Você já viu isso? Guitarra, eu não quero negro na guitarra não. Galego, sabe o que é galego? Branco. Galegos, não quero galego tocando baixo não. Já viu isso? Não. Já viu alguém deixar de fazer parte de algum grupo da igreja em razão da cor? Não, da pele. O pastor disse, não. Então por que você está vendo curso antirracista? Então as pessoas são levadas a fazerem coisas sem pensarem. Aquele curso antirracista oferecido por uma instituição comunista externa era para contaminar a igreja. Levando coisas que não existem na igreja. É pensar, a igreja é um lugar em que essas coisas não existem. Né? O Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, o apóstolo Paulo diz, não há escravo nem livre, homem nem mulher, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. As Assembleias de Deus aqui, eu não sei se a igreja da qual você faz parte é proveniente da Assembleia, né? Muitas dessas igrejas são provenientes da Assembleia, igrejas pentecostais. É pentecostal, não é isso? Nós somos pentecostais também. Então, nas Assembleias de Deus, você tinha mentores negros desde o início das Assembleias. Então, as pessoas são levadas a aceitar ideias. Toda área tem isso. Paulo Freire, por exemplo, é um horror. Não funciona. Quem é Paulo Freire, para o pessoal entender? Rapaz, o freirismo, que é uma ideia que nasce com Paulo Freire e influencia o construtivismo, é um ato, uma metodologia, um modo de ver a educação que não funciona. O construtivismo diz que o seu saber tem que ser construído por você. Ele nega ou ele afasta a realidade. Porque o saber tem de ser uma opinião justificada e verdadeira. O elemento da verdade é essencial para o saber. Você sabe algo que está fora de você. Você vislumbra o mundo ou desvela o mundo. Você tira o véu que está sobre aquilo para entender o mundo. O construtivismo diz não, que o saber tem que ser construído dentro de você. Aí você pega hoje em dia e aplica isso para as crianças, tem o quê? Um bocado de menino que não sabe ler. Mais de 50% das crianças com mais de 8 anos de idade não sabem ler 60 palavras por minuto. Não consegue fazer contas simples. E esse método falido, que é o freirismo, é mantido. E Paulo Freire idolatrado em escolas, inclusive algumas cristãs, quando o método não funciona. Se não funciona, jogue fora. Se um engenheiro tiver uma ideia maravilhosa sobre como fazer uma casa e construir a casa e a casa desmoronar, aquela ideia, por mais bela que seja, tem que ser abandonada, porque o resultado não funciona. Então, é uma estrutura educacional perversa que torna as crianças analfabetas, que essas se tornarão analfabetos funcionais, que tem de ser abandonada, e a igreja não tem feito nada, muita da igreja tem adotado isso. Tem como identificar isso? Como que eles identificam? Identifica o quê? O freirismo. Como que eles identificam essa aplicabilidade? Todos os movimentos construtivistas são influenciados por Paulo Freire e por John Dewey. Esses dois influenciaram fortemente a Unesco, que por sua vez influencia o MEC. A cartilha do MEC da Unesco são cartilhas comunistas, que não servem para ensinar ninguém a ler. Nós inventamos hoje a incrível instituição da escola que não serve para ensinar ninguém a ler. É uma escola que não ensina ninguém a ler e o povo acha normal. Aí, em vez de botar a culpa no método, porque as crianças estão cada vez maiores sem saber ler, né? Sem saber fazer conta. E se você não sabe ler, você não aprende nada. E são passadas de ano. Em vez de botar a culpa no método, coloca a culpa em quem? Na coitada da criança. Sabe por que essa criança é desse jeito? É porque tem dislalia, tem dislexia, desortografia, TDAH, descalculia. Pronto. Tem um amigo meu hoje fez 50 anos de idade, um conhecido, 50 anos de idade, chegou para mim e fez, se eu descobri que eu tenho TDAH. Eu digo, agora, com 50 anos você descobriu?
Assim, tá uma ideia de justificativa dos problemas. E outra coisa, quando esse diagnóstico é dado para a criança, os pais estão desesperados para ter um diagnóstico. Sim. Não é que os pais não queiram, não. Os pais acham bom. Eles querem culpar alguém, né? Culpar alguém. Menos o sistema. Menos o sistema e menos eles, né? Porque cabe Total. a eles educar o filho. A pior instituição da face da terra para educar alguém se chama escola. A escola serve, quando muito, para ensinar. Quem educa são os pais. Então, você veja, cada vez mais a escola hoje deixa de lidar com questões como matemática, português, física. O concurso unificado que o governo federal vai fazer agora, tem um concurso para várias áreas, tirou português. Tirou português. Então, as escolas não ensinam mais isso. Vão ensinar o quê? Formação da cidadania, como você se tornar, questão de moralidade, que não cabe à escola. Cabe aos pais. Aos pais cabe educar os seus filhos. Aí uma vez eu estava, uma pessoa chegou e disse assim, mas pastor, é porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, não sei o quê. Eu digo, então depois não reclame. Depois não reclame. E os pais, em vez de tentarem buscar o contato maior com os filhos, querem o quê? Escola de tempo integral, terceirizar a obrigação. Tem pais que descobriram que tinha filho na pandemia. Total. Olha, tava lá e disse os meninos... Quem é esse aqui? A família não conseguia conviver. Não. Mais. Aumentou o índice de agressividade, violência doméstica, denúncias das pessoas convivendo, brigando dentro de casa. É isso. Então isso não é o modelo cristão. Aquilo que eu estou dizendo. O homem tem que ser homem. A mulher é mulher. Né? Então o que as ideologias anticristãs querem? Querem um homem que seja efeminado, que não tome a liderança. Uma mulher feminista e os filhos desobedientes. Começando então pela escola, mas a gente tem outras esferas também que isso tá reverberando. Tem todas as esferas da cultura, da educação, do entretenimento. Todas. Os super-heróis, por exemplo. Super-herói hoje é frouxo demais. Na minha época não tem isso, não. Super-herói hoje é a coisa mais frouxa do mundo. Ai, não sei, ai meu Deus, eu tô com problemas psicológicos para saber se eu vou matar ou não mal. Vá ver Robocop de antigamente. Porque você é novo... Não... A culpa é do Mamonas Assassinas. Hein? Rapaz, vá ver o Robocop, o primeiro filme. Quem não tiver aqui assistindo, vá assistir pra você ver como é que aquele filme é. Eu tenho certeza que você vai ver e vai achar violento demais. É um filme que a gente assistia criança, achava normal. O bem vence o mal. Simples assim. Pronto, é isso. O bem vence o mal. E hoje em dia os super-heróis não sabem se é bem, se é mal. O entretenimento são levados as pessoas a torcerem pelo mal. Aquele filme que tem o Coringa, aquilo ali é um delinquente. Não é verdade? Total. Um delinquente total, e as pessoas são levadas a defender a causa de um doido daquele ali. Defende o Hamas. O Hamas, que em hebraico é a violência e a maldade mais perversa que tem, que não é apenas uma violência contra o próprio homem, mas é uma violência contra o próprio Deus. Tem gente defendendo. Então, assim, a igreja e a família, a igreja e a família são os dois elementos mais importantes de resistência a esses arroubos comunistas destrutivos da família e da igreja. Como que a família e a igreja identifica... elementos destrutivos do comunismo, né, que querem destruir a família e a igreja. Como que a igreja e a família conseguem identificar essa estrutura do comunismo influenciando a sua família, influenciando a igreja, porque infelizmente a gente tem visto isso entrando nas famílias, a gente tem visto isso entrando nas igrejas de forma direta ou indireta. Como se preservar disso? Qualquer ação contra a individualidade tem grande chance de ser sintoma de uma ação comunista identitarista. Porque o comunismo hoje não tem a ver mais com economia. Não sei se você sabe disso. Por exemplo, o comunismo não é oposto ao capitalismo, não. O principal... A ideia pode ser que sim, mas ele não se move desse jeito. Olha, o principal parceiro comercial do Brasil é a China. Total.
Não é os Estados Unidos, não são os Estados Unidos, não. Uhum. Então, o comunismo pós-marxista, ele abandona o âmbito da economia e passa a atuar no âmbito da ideologia. Estudar com Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt. Atuar na ideologia. E as pessoas começam a ser divididas no âmbito ideológico, não mais no âmbito econômico. Antigamente a divisão era empregador, empregado, burguês, proletariado. Hoje em dia essa divisão no âmbito ideológico. É o negro contra o branco, o homossexual contra o heterossexual, o homem contra a mulher, o índio contra o não índio, e assim sucessivamente. Então, quando essas divisões, essas categorizações começam a fazer parte da igreja da família, isso é um indício muito grande de que está sendo contaminada pelo comunismo. O cristianismo é um sistema que liberta, que fortalece o indivíduo, independentemente da cor que ele tenha. Não é nós e eles, né? Não é nós contra eles. Eu vi um podcast uma vez, tinha 2 negros e um branco. E um negro disse um negócio lá, o outro negro o outro negro replicou assim, né? Ei, rapaz, isso aí não é opinião de pretão, não. Aí o outro disse, mas peraí, existe opinião de pretão e que não é de pretão? O que a cor da pele tem a ver com a opinião da pessoa? A pessoa pode ser negra, branca, azul, seja a cor que for. Qual é a importância disso para a opinião da pessoa? Então, no momento que você tem na igreja essas divisões aparecendo, existe uma teologia do negro, uma teologia da mulher. Isso é destruição da igreja. Destruição da igreja. Nós somos um só. E no caso brasileiro, na questão racial, o problema ainda é mais profundo pelo fato de que nós somos um povo mestiço. Uhum. A nossa mestiçagem é um tratado de paz em relação à tensão racial. Se fôssemos estruturalmente racistas, nós não nos misturaríamos. Como nós não os misturamos, isto é uma prova de que não há racismo estrutural no Brasil. Vou repetir, não há racismo estrutural no Brasil. Pode haver pessoas racistas, como há pedófilos, assassinos, gente louca, né? O racismo é uma doença. Mas a sociedade brasileira, graças à miscigenação, à mestiçagem, prova que nós não somos estruturalmente racistas. E as igrejas hoje adotam um discurso anticristão comunista que ataca a ideologia, lembre-se, não mais a economia, a ideologia para destruir a igreja de dentro para fora. Tá entendendo? Uhum. Aí o povo diz, é porque o capitalismo, eu digo isso, o povo, não é porque o capitalismo de mamigo, capitalismo não é inimigo do comunismo. Quem é inimigo do comunismo é o cristianismo. Não é ideológica a guerra, é cultural a guerra. Então nós temos a defesa dos valores contra a destruição dos valores. Uhum. Então o cristianismo é a defesa dos valores. O capitalismo chegaram à conclusão de que as regras das leis da economia eram indomáveis. Então por isso que o comunismo hoje, em países como Rússia, China, por exemplo, são países comunistas que não se envolvem no elemento capitalista e propõem uma divisão dessas categorias para o Ocidente, que é cristão, porque internamente eles também não querem, não. Uhum. Não quer esse negócio. Não tem movimento LGBTista na China, na Rússia. Tem, não. Entendeu? Eles querem destruir o Ocidente por meio do ataque ao cristianismo. Pode um cristão ser a favor de Paulo Freire? Se ele entender adequadamente o que ali está, é impossível, porque Paulo Freire, a influência dele do freirismo na educação, que gera o construtivismo, vai dizer, em última instância, que não há verdade a ser desvelada, que o conhecimento nasce em você. Você não desvela a verdade. Então, se você relativiza a verdade, ou diz que não há uma verdade absoluta, você está relativizando o próprio Cristo, porque Cristo é a verdade. Então, se você entender efetivamente, não pode. Não é sobre você, é sobre Cristo. É sobre Cristo. Pode um cristão ser marxista? O marxismo ou comunismo é uma ideologia do Satanás. Então, você perguntar se um cristão pode ser comunista, é a mesma coisa que você perguntar se um cristão pode ser satanista. É a mesma coisa que você perguntar. Uhum. Pode um cristão ser satanista? Não pode não, né? Então, também não pode ser comunista, não. Pode não. A única hipótese de alguém dizer que é um cristão comunista, só tem 3 hipóteses. É que ele pode dizer. Ser, ele não pode nunca. Mas ele pode dizer quando, 1, ele não sabe o que é cristianismo.
2, ele não sabe o que é comunismo. E 3, ele não sabe o que é nenhum dos dois. Você não é comunista não, né, Edu? Eu não. Tipo, tô te fazendo essa pergunta pra trazer clareza pra audiência. Sim. A cara dele, meu... Rapaz, será que eu tô falando com um comunista? Mas, ó... Eu converso até com calvinista, mas comunista eu não converso não. A gente sabe que isso tudo é uma guerra de narrativas. E a maior parte das pessoas que acaba se deixando levar por essas narrativas, elas se deixam levar por quê, na sua opinião? Pela falta da mania salutar de testar a narrativa na realidade. É isso que eu estou dizendo. As coisas têm que ser testadas na realidade. Têm que ser vistas na realidade. Esse é o grande problema. As pessoas são levadas porque estão abrindo mão da verdade. A verdade exige o teste na realidade. Seja lá o que a pessoa disser, o outro acredita, sem testar na realidade. Voltando para a questão racial, por exemplo, diz que tem 80% de negros no Brasil. Vá para a rua para ver se tem. Vá para a rua para ver se tem. Então não se testam as coisas na realidade. Cristo exige a verdade, a busca pela verdade. Então nós nunca podemos deixar de ter esta salutar mania de testar as coisas na realidade. O cristianismo, ele inclusive tem como fundamento um fato que é investigável. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então o fundamento do cristianismo é ele próprio um fato investigável. Ressurreição pública, física de um homem. Veja que as escrituras não dizem se Cristo não ressuscitou espiritualmente, não, mas se Cristo não ressuscitou fisicamente. É algo investigável. Então nós não podemos deixar ser levados por narrativas. Nós temos que ser levados pela expressão da verdade. E quando é que uma coisa é uma narrativa falsa e quando é que algo é verdadeiro? É verdadeiro quando tem respaldo na realidade. As pessoas não querem fazer o respaldo na realidade. Hoje em dia, o transgênero nem tá, agora já está chegando no transespécie. Tá. Viu falar isso aí, né? Sim, sim. É o Você homem... vê como animal, né? O animal sempre conta a história que eu vi que a mulher chegou pro zoológico, foi entrar lá e cobraram a entrada dela, $15. Ela disse: eu não vou pagar. E a moça falou: por que a senhora não vai pagar? Ela disse: porque eu sou uma zebra. Eu sou uma zebra. Aí A gente ri de algo que é sério, cara. Sério. É. Olha, tem muitas escolas hoje infantis. Nos Estados Unidos tem algumas que se uma criança chegar na escola e disser assim: eu sou um gato, a primeira providência a ser feita pela professora é conseguir uma caixa de areia. Você tá de brincadeira. Isso é Pois real? É real. A Isso gente não sabe nem o que é real e o que não é, né? Tá desse jeito? Tá desse jeito. Em alguns lugares. Sabe que os Estados Unidos tem estados muito conservadores. Sim. As Carolinas são conservadoras. Sim. Flórida é conservadora. Oklahoma é conservador. Texas conservador. Mas você tem estados que são liberais. São vários estados. Califórnia, etc. Então, assim, tá... E o Brasil tá chegando. Mas tá chegando aqui. A gente teve aqui recentemente um rapaz que ele faz um trabalho muito bacana, que é o Flávio do Amaral. Ele foi trans durante 16 anos. E agora ele faz um trabalho para ajudar homens e mulheres que fizeram a transição a fazer a destransição, que é voltar a ter a sua forma original, que foi modificada por conta de cirurgias estéticas, né? Então, barba, seios. E ele vem e ele combate muito isso, ele fala muito sobre isso. E um dos desafios que ele encontra hoje, por exemplo, agora falando a questão de saúde, é que as pessoas elas encontram muito mais facilidade hoje do governo e na saúde para fazer a transição do que fazer a destransição. Então, eles têm muita facilidade para fazer então, a prática da sua opção sexual ali pela mudança de sexo, mas o contrário, eles não recebem esse suporte. É verdade isso que ele falou, inclusive até os conselhos de profissionais como de psicologia tem uma abertura muito maior
para alguém que quer ir do que para alguém que quer voltar, né? Para dar acompanhamento, é verdade. Agora, só fazendo uma observação, que ninguém confunda uma coisa que você falou, isso não se trata de opção sexual. Isso trata de loucura. São duas coisas diferentes. Quer dizer, um homem pode optar dentro do campo das possibilidades, ele tem a possibilidade no mundo das possibilidades de ser homossexual. Ele pode fazer essa opção. Não é orientação bíblica, mas é algo... Existem homens homossexuais. Aliás, tem que ser homem para ser homossexual. Um homem e outro homem homossexual. Mulher é uma mulher homossexual. Isso. Agora, um homem não pode ser uma mulher. Isso não está no campo das possibilidades. Por mais que ele queira, ele não pode ser uma mulher. É impossível ele ser uma mulher. E você está entendendo? Que são coisas distintas? Total. Uma coisa que eu não entendo, e agora eu acho que a gente pode discutir esse assunto. Por que eles encontram tanta... Por que a gente encontra tanta dificuldade em haver um posicionamento clínico para atestar que não está sendo... Não está sendo científico aquilo, porque não dá para ser, mas como que uma pessoa que nasceu homem quer se tornar uma mulher e a gente tem todo esse respaldo para que isso aconteça, esse apoio? Como que a gente lida com isso? Primeiro, isso é fruto de um movimento político chamado movimento LGBTista, que tem por intuito atacar as mulheres. Então, atacar a capacidade das pessoas de reproduzirem. É um movimento antinatalista. Hoje em dia, não basta apenas a promoção do aborto, mas querem também a promoção de mulheres que não vão abortar porque não podem nem sequer engravidar porque são homens. E propõem essa ideia de que um homem pode se transformar numa mulher quando não pode. Até a geração anterior, Douglas. As pessoas que faziam isso eram tratadas na psiquiatria por uma questão chamada disforia de gênero. Isso. Hoje em dia, tem muitas que fazem isso para se sentirem melhor na sociedade. Dizem que essas pessoas são discriminadas, quando na realidade dizem que essas pessoas são minoria, quando pelo conceito jurídico hoje são praticamente maioria, porque o governo é favorável, o judiciário é favorável, a sociedade é favorável, o entretenimento, a indústria do entretenimento é favorável, todo mundo é favorável, a escola é favorável. Então muitas pessoas se envolvem nesse processo, que é um processo muitas vezes sem volta. Você veja que tratamentos hormonais severos e tratamentos de amputação são sem volta. E tem sequelas terríveis. Sequelas irreversíveis. E elas veem que aquilo que fizeram não satisfaz o desejo ou a motivação que elas foram levadas a fazer. E por isso que nós temos estatísticas perversas que não são publicadas, não são divulgadas. Como se você pegar um número de tentativas de suicídio de adolescentes chamados transgêneros, é mais de 50%. Qual é o outro procedimento médico que é mantido quando mais de 50% tentam suicídio quando fazem esse procedimento? Então, é um absurdo que está acontecendo e a igreja está calada. E hoje a gente tem igrejas que são igrejas inclusivas. A igreja do Senhor sempre foi inclusiva. É uma linguagem que eles usam, tá? Eu estou trazendo as linguagens, tá? Exato. É muito importante o que você está fazendo, para que a gente possa esclarecer. Isso. Se tem um lugar inclusivo na face da terra, se chama Igreja do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concordo. Concorda comigo? Total. A pessoa chegou lá, é um homossexual. Aí eu falei, sai da igreja que você é homossexual. Já viu fazer isso? Não. Mas eles estão se apropriando do nome inclusivo, assim como se apropriaram do arco-íris e das cores. Isso. Exclusivo ou preconceituoso é o comunismo, que só aceita a diversidade se for da mesma coisa. Pegue, por exemplo, as universidades que estão absolutamente cooptadas pelo comunismo, pelos ideais comunistas. Só aceitam a diversidade se for da mesma coisa. A pessoa tem que pensar da mesma forma, tem que falar da mesma forma, agir da mesma forma. Isso é preconceito. O cristianismo é o lugar onde a diversidade existe.
Diversidade existe. Não quer dizer que tudo é certo, não. Mas a diversidade é possível. Tolerância não é você achar que seja lá o que a pessoa disser ou fizer é certo, não. Tolerância é você achar que a pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser ou dizer o que ela quiser, como você tem também. Até Deus respeita o livre-arbítrio. Nos países em que não há influência cristã, é que, por exemplo, não há possibilidade da parada gay. Vá fazer parada gay em país muçulmano, Douglas? O que é que vai acontecer, hein, Igor? O que é que acontece, Igor? Hein, Jay? O que é que acontece, Jay? Vá fazer parada gay. É uma vez só. É uma vez só. Agora, só em país muçulmano, não. Não. País de índole, matriz ateísta, comunista. Então. Vá fazer na China. Não, e a gente vê o pessoal defendendo o Hamas, e o Hamas ele tem esse viés político. Vá fazer na Rússia. A Rússia estreitou a legislação contra homossexuais. Estreitou. Agora, viu, né? Eu estava na Califórnia agora, estava dando aula lá, sou pesquisador lá do Reasons to Believe. E estava passando uma passeata lá, pró-Palestina, com vários cartazes pró-Hamas. Aí eu fui ver a passeata. A quantidade de pessoas do movimento LGBTista ali era brutal. Como é que você justifica pessoas adeptas ao movimento político LGBTista numa passeata pró o Hamas que é contra eles? Não é só ser contra, não, Douglas. Você sabe que os torturaria e os mataria da pior forma possível. Nós estamos falando aqui de brutalidade. Que é como eles não é ser ideologicamente contra, não. É matar, torturar da pior forma possível e matar. É isso que eles faziam. Como é que você justifica? Só justifica porque tudo é fruto de um só movimento espiritual. O LGBTismo é proveniente do Satanás. O negrismo é proveniente do Satanás. O feminismo é proveniente do Satanás. O indigenismo é proveniente do Satanás. E assim sucessivamente. O homossexual não gosta do LGBTismo, não. Quem gosta do LGBTismo é o LGBTista. Porque o LGBTismo quer escravizar e dominar o homossexual. O hoje já falecido deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual. Ele era contra, eu lembro disso. Ele era pensador livre. Era fortemente atacado Totalmente. pelo LGBTismo. Eu lembro disso. Vá um negro ser contra o negrismo. Vá um negro dizer, não, eu sou uma pessoa que penso. O negrismo quer que o negro tenha uma pauta política. Vá um negro pensar para ver o que acontece. Vá uma mulher não ser feminista. Então escravizam. O índio, coitado, é um escravo, uma vítima do indigenismo. O índio não gosta de indigenismo. Quem gosta é o indigenista. O índio é forçado a se manter naquela situação. Você compra o Estado dá ao índio um território do tamanho de Sergipe. Quando chega lá, você pergunta para o índio, você planta o quê? O índio faz nada. Por que não? Porque eu não posso plantar. Posso plantar. Ele é escravo, ele é mantido naquela situação para que as ONGs ganhem dinheiro. Então são movimentos perversos. O socialismo, ele se encaixa dentro desse padrão também? Socialismo é um eufemismo para comunismo. Tá. É a mesma coisa. Chama socialismo para o nome ficar mais bonitinho. Entendi. É como você chamar, por exemplo, aborto em vez de chamar assassinato intrauterino. E hoje nem aborto quer mais chamar, quer chamar direito reprodutivo. A linguagem manipula o nosso pensamento. Totalmente. Isso é a descoberta do século XX, da filosofia do século XX e da escola de Frankfurt. Descobriu que da forma que você fala, você pensa, e da forma que você pensa, você age. Total. Se você quiser controlar o pensamento de alguém, basta que você controle a linguagem. E é isso que está acontecendo. Douglas, essas pulseirinhas aí, é o que é isso aí? Preocupei agora com esse negócio. Não, pô, essa pulseirinha aqui Não é negócio enfeitadinho demais não, né? Não. Tá certo. Então, Isso tá aqui bom. é da nossa empresa. Sim, sim. Do nosso projeto, Então, tá da Plataforma Brasil. Beleza. Significa Bíblia, aqui é um cérebro, aqui são pessoas, aqui então tá bom, desculpa, porque eu fui... Não, vai que, né? É bom se certificar, né? É bom se certificar. A gente entra aí no campo do relativismo, né? Onde não existe mais verdade, mentira, é assim que evitamos. Essa é a voz, não é a voz de Deus, essa é a voz do diretor. Ele tá falando do relativismo. O que o Igor. nosso diretor Igor falou
é muito importante. Na base de todos esses movimentos está mesmo o relativismo. É a ideia de que tudo é relativo. Se tudo é relativo. E outra coisa, eles são tão cruéis que eles atacam as crianças em uma área que não precisa de elaboração intelectual muito grande, nem filosófica, a área da sexualidade. Então, esse movimento LGBTista quer atacar as criancinhas com 2 anos. Tem pais hoje que são levados a dizer assim, meu menino com 6 meses eu notei que era transgênero. Como é que pode? Não existe não isso. Existe. E você ataca as crianças naquela situação, a criança entra naquilo e acaba se afastando de Deus totalmente. Ó, todos esses movimentos têm a mesma raiz. Todo mundo que entra pela questão da... Seja qual for, vai ser o quê? Ó? Antipatriarcalista, antinatalista. Patriarcal. Vai ser abortista, feminista, vai ser vegano. Antissemita. Esse negócio do antissemitismo é muito importante. Eu falo já sobre isso. Ó, o veganismo faz com que as pessoas enalteçam a criação no lugar do Criador. Quantos veganos você conhece que não são ou não flertam com essas ideologias, como feminismo? É muito. Pois é. É muito. Agora, ele fala, o antissemitismo é um ponto que denuncia muita coisa. Todas as ideologias diversas, ou os movimentos globalistas diversos, eles denunciam um alinhamento na posição do antissemitismo. O antissemitismo é um indício muito grande de que a pessoa é proveniente, ou as ações dela é proveniente do inimigo de nossas almas. Isso é muito interessante isso aí. Só para o pessoal entender o antissemitismo, o que significa? O ataque ao judeu, a ideia, a raiva contra o judeu. A raiva contra o judeu é interessante porque você tem ali uma coincidência nos movimentos, por exemplo, comunistas e no Islã. São movimentos globalistas. Eles todos se reúnem contra o judeu. O antissemitismo é um indício muito importante de que o movimento é perigoso. E a gente está vendo esse movimento muito claro agora. Claro. O que está acontecendo nesse cenário. Separado. Você pode ver. Foi antissemita, é comunista. Ou é muçulmano. Foi antissemita, tem uma visão de mundo que se alinha nesse intuito globalista de conquistar o mundo. Você vê que Israel é um paísinho pequeno, né? Olha só como é interessante, né? Israel é menor do que Sergipe. E causa tanta ameaça. Pois é. Cercado ali por 22 países árabes. A questão da faixa de Gaza, por exemplo, faz fronteira com o Egito. Essa fronteira com o Egito está fortalecida. O Egito não está permitida a entrada de refugiados de Gaza. E aquela faixazinha a faixa é muito pequena, a faixa de Gaza. Por que o pessoal não encontra espaço em 22 países com a mesma cultura, com a mesma língua, com a mesma religião? É intencional. Olhe como o elemento espiritual é relevante. Hoje, olhando para esse cenário, né, a gente vê hoje as pessoas muito preocupadas. Hoje tem cristãos aí na internet, pais, mães, educadores e até pastores, pessoas que estão buscando respostas diante desse cenário que você apresentou. São cenários que realmente são, de alguma forma, ameaçadores, preocupantes para essas pessoas e elas não sabem o que fazer. Então, qual o posicionamento daqueles que são conservadores, daqueles que querem buscar a família tradicional, que são pessoas que estão defendendo ali a sua fé cristã e diante desse cenário? Porque tá difícil de saber o que fazer, como agir para algumas pessoas. Elas estão confusas. E elas estão assistindo aqui e muitas vezes elas não conseguem entender o que elas devem fazer diante desse cenário. A gente sabe que a mídia, a cultura, a religião, ela está sendo atacada, ela está sendo bombardeada com essas narrativas, com esses movimentos. E algumas pessoas estão dizendo assim, tá, eu faço o que agora então? A solução está na família e na igreja. São as duas soluções. O que a família deve fazer?
Criança pequena, até 8, 9 anos, ela tem que ser exposta a tudo que é maravilhoso. Tudo que é bom, belo e verdadeiro. Música de qualidade, arte de qualidade. A criança tem que ser exposta às escrituras. Tem que ser exposta ao que é bom, belo, verdadeiro. Quando ela fica um pouco maior, ela começa a fazer questões. O elemento do maravilhamento passa a dar lugar ao elemento da busca pela verdade. Aí é que muitos pais erram também. Então, na criança pequena, nada de botar televisão com aquelas coisas horríveis. Botar aquele... Tem até um Teletubby lá que é mais ou menos. Tira aqueles Teletubby. Nada de botar aquelas coisas para criança. Quando ela começa a fazer questões, o que o pai tem que fazer é, conforme eu já disse aqui um momento no nosso bate-papo, tem de tornar a criança uma especialista na dúvida que ela traz. Em vez de abafar ou inibir a dúvida, o pai vai torná-la um especialista na dúvida que ela traz. Se a menina começa a ter ideias que são um pouco feministas, compre livros bons sobre feminismo, para ela entender o que é aquilo ali. Converse sobre a criança, esteja perto. Quando ela fica maior, né, um adolescente, aí busca mais a convivência, você tem que estar perto. Na segunda carta, se eu não me engano, a Timóteo, no, acho que capítulo 3, no verso, posso estar enganado nisso aí, mas na segunda carta a Timóteo, eu creio que é capítulo 3, tem 10 questões ali, 10 elementos que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, mas ele começa assim, ó, você tem seguido de perto, aí ele vai dizer, o meu ensino, você tem seguido de perto, aí diz 10 elementos que Timóteo tem seguido de perto. Então, a influência efetiva e positiva dos pais em relação aos filhos tem que ser uma influência que é dada de perto. Se o pai não está perto do filho, não quer se envolver com o filho, é um problema. Então, é isso que tem que fazer. Qual é o erro? Receber ou esperar que a solução está... Vou dizer algo muito importante, mas não é o centro da solução. Por exemplo, no governo. O governo é importante? É. Mas não é a solução, não está ali de forma essencial. De forma essencial, a solução está na família e na igreja. Tem que apoiar a sua igreja. Apoiar a igreja bíblica. Apoiar, para que ali é a resistência. A igreja não... E apoiar a família. A igreja não pode, por sua vez, permitir que influências comunistas entrem. Muito menos no Ministério Infantil. Como é que sua igreja chama? Ministério Infantil, Escola de Crianças? Tem algum nome assim específico? Não. Ministério Infantil. Você não pode deixar. Tem gente que chama Escola de Criança, Ministério Infantil. Escolinha. Não pode deixar. Em lugar nenhum, né? Pode ter influência comunista. Muito menos com a criança. Porque eles são sutis. Então, é importante que nós nos posicionemos. Nós, enquanto cristãos, Douglas, nós não temos batalhas a ser feitas aqui, a não ser a batalha pela manutenção da fé. Quando nós temos fé em Jesus Cristo, o que nós nos envolvemos é num projeto de proclamação da vitória. Mas, para isso, é preciso posicionamento. As pessoas não estão se posicionando, estão fraquejando. Estão saindo da necessidade de proclamar a verdade. Tem gente que vai falar com você, então pode ser que você faça uma entrevista com qualquer pessoa aqui, ele fala, você não sabe se a pessoa é comunista ou não é, se é a favor ou é contra. É capaz de falar meia hora, você não sabe o que ela está dizendo. Entendeu? Por isso que eu digo, olha, eu sou claro, se eu não sou, eu tento ser cada vez mais. Então, para quem não entendeu quando eu falei sobre você o comunismo... Você não é comunista, não? Não, vou dizer melhor ainda. Eu falei e vou repetir. Para não restar dúvida, que acho que até no meu Instagram, né, o Tassos Licurgo, ou foi hoje ou foi ontem que postaram um corte disso aí, eu vou repetir aqui, que é o seguinte. Para não restar dúvida, a maneira mais clara que eu achei de explicar para o cristão que é comunismo foi dizendo o seguinte: o comunismo é uma ideologia do Satanás. Pronto. Mais claro do que isso eu não consigo. Então você não pode flertar com o comunismo, você não pode flertar com nada disso. Lembrando que comunismo não tem nada a ver com
Capitalismo. E o problema é que eles não falam que eles são capitalistas. Alguns falam, mas eles não falam. E esse é o problema. As pessoas não conseguem identificar Isso. por causa da narrativa, da linguagem. Eles alteram a linguagem para que as pessoas simples possam se deixar levar pela narrativa deles, pela influência deles. Perfeito. A linguagem é uma ferramenta perversa, como nós vimos, que foi inventado. O poder da linguagem foi identificado ali na escola de Frankfurt, na filosofia do século XX. Wittgenstein, um filósofo do século XX, ele diz uma coisa assim, ó, sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Quer dizer, se você não consegue falar algo, a proposição 7 do Tratatus Lógico-Filosófico diz isso. Em alemão é wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Sobre o que não se pode falar, deve-se calar. Então, a linguagem é essencial. E manipular a linguagem é manipular o pensamento. Eu posso dar muitos exemplos disso. Por exemplo, caridade. Sim. Socialismo faz caridade. Como é que você vai fazer caridade se você não tem propriedade privada? Que caridade é essa se você não tem propriedade? Um pressuposto lógico da possibilidade de caridade é a propriedade. Então você veja como eles deturpam e manipulam a linguagem de forma feroz. Eles vão dizer que são cristãos, vão dizer que... Eu fiz até um debate uma vez na rádio aqui, foi outra vez com um pastor lá que se dizia ser um pastor comunista. Como foi isso? Rapaz, depois você assiste aí, você procura aí. Foi um negócio assim, um debate com um pastor que dizia que era o pastor do atual presidente aí. Tá. Depois você vê. Não existe isso. Gente que diz que Jesus era comunista. Né? Pois é, só se for. Dizer que Jesus é comunista olha, complicado. Ninguém é proibido no cristianismo de compartilhar. Ele é incentivado a compartilhar. Mas só que o elemento essencial do compartilhamento, assim como é da caridade, é o elemento da voluntariedade. Isso. Só há virtude em compartilhar ou ser caridoso se houver a voluntariedade. No comunismo, essa voluntariedade é extirpada. Não são os mesmos institutos, são coisas diversas. Tem muitas heresias e coisas perversas que têm um nome bonito. Entendeu? São ideias, algumas das quais até opostas, com nome bonito. Então, aí que tá, né? A gente volta ao que nós já tínhamos falado antes, acerca da busca ao conhecimento, do questionamento, para que as pessoas elas possam encontrar as respostas certas. Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê, por exemplo, como que pode existir ali um pastor numa igreja que compactua de uma ideia comunista e que consegue levar toda aquela congregação a compartilhar daquilo também? Essa igreja não é bíblica, essa igreja não é cristã. Você não pode conceituar uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. Isso não é cristianismo. No momento em que há a opressão para formar pessoas de fora para dentro, forçar um comportamento de fora para dentro, isso não é cristianismo. Cristianismo, você vai da forma que você está. E a mudança que ocorre é uma mudança que é de dentro para fora. Por isso que é sinônimo de liberdade. Porque você muda porque você quer mudar. Não porque você é forçado a tanto. A gente teve recentemente agora a Laís aqui. A Laís, ela faz parte lá desse trabalho do Flávio do Amaral. E ela se posicionava como homem trans durante muito tempo. E ela foi iniciar o processo dela de conversão numa igreja. E ela sentiu, na época que ela começou a se converter, que ela estava começando a frequentar a igreja, ela queria muito se batizar. Mas a igreja que ela frequentava era uma igreja em que separava homens de mulheres. Como que ela faz se ela ainda tinha toda a fisionomia, toda a estética dela era de homem? Mas ela estava dentro da igreja já decidida a querer ser uma mulher. Porque assim, ela tinha dificuldade porque não é simplesmente você
querer e simplesmente no outro dia a barba cai do rosto, a fisionomia masculina cai, os hormônios masculinos que ela tinha que deixavam ela musculosa, simplesmente no outro dia isso ia parar. Não. Então ela se sentia muito mal e tinha muita dificuldade de conseguir se sentir à vontade ali por conta do pré-julgamento, por conta das críticas que eram feitas entre os irmãos ali da própria congregação, por o fato de que ela era uma mulher, mas ela estava sentada do lado dos homens e ela querendo encontrar esse caminho de mudança, de libertação, de restauração de quem ela realmente era. Então, enfim, como a gente falou muito sobre esse assunto, dessa questão do LGBT, e é uma pauta recente que eu trouxe aqui no Espiritualmente Podcast, inclusive depois o pessoal pode assistir, mas como a igreja está despreparada, como os líderes das igrejas estão despreparados, porque a congregação e a igreja não conseguia estar preparada para lidar com isso. E isso é uma coisa que é muito comum hoje, que está acontecendo. Como a igreja se prepara para essa realidade? A igreja atual, hoje, que nós estamos vivendo. Como o senhor faz lá na sua comunidade? Eu ia perguntar isso. Como que é lá? Começa desde a porta dos banheiros, que a porta dos banheiros lá é separada por cromossomo, né? Quem for o cromossomo XX entra nesse banheiro. Quem for o cromossomo XY entra no outro banheiro, entendeu? Mas não tem discussão de banheiro, não foi? Mas resolve assim, faz igual que eu faço lá. Pô, na porta não tem aquela foto, não sei, tem um cromossomo XX. E o banheiro é para os de cromossomo XX, o outro é para os cromossomos XY. Começa daí até um material e um programa específico que nós criamos para as crianças já saindo da barriga da mãe, já têm a oportunidade de aprender. E desde ali já começam a aprender sobre apologética. Eles têm um mês de apologética, um mês de teologia, um mês de apologética. O pessoal sabe o que é apologética. Apologética é uma área da teologia com base principalmente na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que diz que nós devemos estar preparados para apresentarmos a razão da esperança que há em nós, a todo aquele que nos pedir. A primeira de Pedro 3,15 diz assim: santifique o Senhor o seu coração, esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, a apologética é um mandamento para que saibamos o porquê da nossa fé. Então, desde crianças são treinadas assim. Outra coisa, eu lá não me coloco em cima do muro. Eu tenho um lado, o lado é da Bíblia, eu sou contra as ideologias anticristãs. Quem achar ruim, vá para outro lugar, nem que eu fique sozinho proclamando a verdade. Não estou nem aí. Então nós não negociamos a mensagem com base no que o povo quer ouvir. A mensagem é com base no que o povo precisa ouvir. O evangelho é um evangelho de confronto. Confronta o mundo. O evangelho é um evangelho que denuncia aquilo que a pessoa tem que melhorar. Então é ser o quê? Ser bíblico, ser astuto, para treinar as crianças desde a origem e treinar todos nesses assuntos. Agora, se uma igreja é em cima do muro, não é uma coisa nem outra, e ninguém sabe o que ela quer agradar todo mundo, se é uma igreja que não é bíblica, o que a pessoa tem que fazer? Sair dessa igreja. Como identificar uma igreja bíblica? Que ninguém se posiciona. Que você é confortável com o pecado. O primeiro indício de uma igreja não bíblica é que a pessoa é confortável com o pecado. Que a palavra não confronta o pecado. A palavra tem que confrontar o pecado. A palavra, sabe aquele negócio que o pedreiro usa, que é uma chumbada com um barbante, chama prumo? Já ouviu falar isso aí? O pedreiro, ele bota o prumo na parede, assim. O prumo, ele denuncia o defeito da parede. A palavra denuncia o nosso defeito. E Deus é tão bom que não apenas nos diz aquilo em que devemos trabalhar, aquilo que devemos superar, mas também caminha conosco na superação por meio do seu Espírito. Então, a Bíblia é um elemento que nos coloca contra o mundo.
Ah, pastor, eu vou ser muito perseguido se eu for assim. E você quer ser o quê, meu querido? Nós somos chamados para quê? Para confrontar o mundo, para sermos contra o que o mundo propõe. O problema não é o cristão que é perseguido, o problema é até o contrário, você sabia? Se alguém é cristão e não sofre nenhuma perseguição em razão da sua fé, é bom que reavalie a sua saúde espiritual. Porque nós somos chamados para confrontarmos o pecado. Eu tenho até uma pregação, o povo diz assim, muita pregação assim, né? Aprendendo a amar, né? Eu tenho uma pregação que se chama Aprendendo a Odiar. Você sabe por quê? Porque o crente está perdendo a noção de odiar o pecado. Muito bem, isso aí. Está perdendo. Aí nós temos o pecado está sendo domesticado. Nós temos que odiar o pecado. Nós temos que odiar Satanás. Satanás que é a nossa destruição. Ninguém brinca com Satanás, não, nem com pecado, não. Então nós estamos perdendo. Não é que a gente precise lutar. Jesus já ganhou de Satanás na cruz. Mas nós precisamos nos posicionar. A falta de posicionamento. Crente não é para ter medo de Satanás. Coisa mais horrível que tem é um crente com medo de Satanás. Crente é para proclamar o que Jesus fez na cruz. Destruiu Satanás. Ganhou de Satanás. Venceu Satanás. Pagou o preço para que nós nos reconectássemos com Deus. Foi isso que Jesus fez. Mas nós temos que nos posicionar. Se você não se posicionar, meu querido, você vai ser facilmente abatido. É uma questão de posicionamento. É isso que nós precisamos. Você enxerga hoje que o pessoal tem medo de se posicionar, agora falando de igrejas e líderes, por medo de perder membros? Você acha que não? Isso é o que acontece a todo momento, queridão. Todo momento acontece isso. Com medo não só disso, né? Com medo de exposição, com medo de perseguição, com medo de ameaça, com medo de tudo. Uma vez numa entrevista, a pessoa chegou... Agora o caso do Brasil, né? Você vê que mais cristãos foram mortos no século XX do que nos 19 outros séculos somados na história da humanidade, em razão de sua fé. Cristãos mortos em razão de sua fé. Mais cristãos foram mortos em razão de sua fé no século XX do que nos 19 outros séculos somados. Agora, vendo a entrevista, eu fiquei meio desgostoso assim, porque o cara chegou e disse assim, mas pastor, o senhor diz assim umas coisas tão assim, né? Aí fez a pergunta dele, olha aí, Igor, a pergunta dele, olha aí, Jay, a pergunta que ele fez. Perguntou assim, e você não tem medo de ser cancelado, não? Aí eu disse, rapaz, o que é cancelado? Não, é perder seguidor, né? Não sei nem direito o que é isso. É a cultura do cancelamento. É o que é isso? É falar mal na internet. Eu vou ter medo de um negócio desse. A pessoa tem medo de um negócio desse. A pessoa deixar de falar a verdade com medo de ser cancelada na internet. Pode cancelar 50 milhões de vezes, eu tô nem aí, negócio de cancelamento. Eu não sei nem o que é esse negócio de cancelamento. A pessoa com medo de um negócio desse, quando nos outros lugares que você tem aí, você vai para a igreja, não sabe se sua casa tem sido incendiada. Você vai para a igreja, você não sabe se vai entrar alguém lá com a metralhadora para matar todo mundo. Você vai para a igreja é subterrânea, é camuflada, porque se o Estado souber, vocês são presos e torturados. E a gente com medo dessas coisas. Isso existe e é real. É real, lugares. É crescente. Né? Não se engane, é crescente. A Bíblia é proibida. A posse da Bíblia é punida com a morte em vários países. Um livro. Olha o poder. Realmente, o evangelho é um evangelho de poder. Se não fosse poder, por que todo mundo teria tanto medo de um livro como esse? Por que seria tão odiado e tão rejeitado por grandes líderes e poderosos? Pois é, isso mesmo. Pois é isso, meu queridão. Você é alto nível. Igor. Alto nível. Jay. Alto nível. Jay. Muito bem, tudo é muito bom e esse podcast está incrível, mas tudo também, a gente tem horário aqui, a gente tem que encerrar e o pastor ainda vai para longe ainda, vai ter uma longa jornada daqui depois desse podcast, mas veja o quanto que é importante nós termos consciência de tudo aquilo que aqui foi mencionado. Eu acho que uma das coisas mais importantes de tudo aquilo que o pastor falou foi a necessidade de você buscar as evidências. E eu acho que esse é o caminho que todos nós devemos trilhar constantemente na nossa jornada cristã. Pastor, olhando para aquela câmera lá,
Que recado que você gostaria de deixar para todas as pessoas que estão assistindo nosso podcast hoje? Gostaria de aproveitar essa oportunidade, né? Primeiramente para agradecer ao Douglas, ao Igor e ao Jay também que estava aí, saiu, né? Jay foi beber o café. Ele toma, eu acho que em média, parece que são 35 ou 36 cafés. Da onde ele é? Ele é da... Jay é canadense. Canadense. Trabalha comigo há muitos anos. Ah, é? Mas ele tá aqui no Brasil há bastante tempo? Ele vai passar... Vem cá, JJ. Qual é? Jay Jean. Jay Jean. Vem, Jay. Aparece aqui, Jay. Come on here. Vem aqui, Jay. Fala olá pra todo mundo. Olá, todo mundo. Prazer. Deus nos abençoe. Jay é pesquisador de milagres. Pesquisador de milagres. A gente faz pesquisa aí... Depois você falar mais com o Jay. É sério? É sério. O que seria um pesquisador de milagres? Tem vários milagres que acontecem que não são registrados, né? Então vai pesquisar os milagres e ver o que foi milagre, o que não foi. Tem muito... Você acredita em milagre, não acredita? Acredito. Então pronto. Tem que acreditar, né? Foi Jesus que fez. Tem muita gente que não crê. Você acredita no meio cristão? Acredito. Tem gente que acha... Tem igrejas, ministérios... Tem que não crê em milagre, não. Diz que fazer um milagre, falta pouco a pessoa ser herética se acreditar em milagre. Nas manifestações do Espírito também. Tem gente que é assim, tem igreja que é assim, que acha que não. Agora, para acreditar, tem gente que acredita que Jesus faz, que Deus manda tudo, né? Manda derrubar as torres gêmeas, manda fazer isso, manda aquilo e não faz um milagre. E aí, ele faz o quê? Jay Jean é missionário, ele me ajuda aí na parte acadêmica também. Olha aí. E a gente escreveu um livro junto sobre Jó, não foi, Jay? Teodesia. Foi. Sobre Jó. O livro da Bíblia. O livro da Bíblia. Testamento Antigo. Como é que chama o livro, Jay, em português, você sabe? Jó. Não, o livro que a gente escreveu. Jó? Não. O nome do livro. Traicionado. Traído. Traído por Deus, entregue ao diabo. Jó. Ele tá ficando bom no português. Ele fala inglês, né? Ele falou que ele fala 4, 5 línguas. Jay fala todas as línguas aí. Poliglota. Fala em línguas estranhas também. Fala. Glossolalia. Glossolalia. Ele fala todas as línguas. A pátria nacional do Reino de Deus. Essa língua. Sim. Glossolalia. Pois tem que marcar qualquer dia uma entrevista com o Jay. Vou marcar. Marcar com o Jay, viu? Só não sei se eu vou conseguir falar muito bem com ele. Não, você fala, ele fala. Toda a língua que você falar, ele entende e responde. E se ele eu já combino com ele também que se ele não entender a sua pergunta, eu já falo com ele para ele responder outra coisa. Aí uma resposta. Entendeu? Já vem treinado, a gente treina as respostas. Mas Jay aí é uma benção aí, viu? Jay. Maravilha, Jay. Aqui vai passar mais uns 3 dias aqui, depois vai para uma missão lá no Peru. Muito bom. Nice to meet you. Peru. Prazer estar vendo. Nice to meet you too. Ok, Jay. Obrigado. Até logo. Jay, última coisa, você me permite. Claro, quantos cafés você toma por dia? Quantos? 3, 2, 3. Talvez uns 5 quilos de... 5 quilos de café. De polvo de pó de café. De pó de café. Porque temos esta máquina no apartamento. Máquina... Muito bom. Removido a café. Café. Café e água com gás, né? Ele gosta de água com gás. Ele gosta de água com gás. Então você que se convidar aqui, você... Eu vou precisar de uma máquina de Bota café. Bota a máquina de café, viu, Jay? Eu tô melhorando aqui as coisas pra você. Vou fazer uma parceria com a Nescafé, né? Nescafé, patrocina nós. É isso mesmo. Isso. Eu tenho contrato, por isso eu tenho... Entendi. Tem que consumir muito porque tem contrato com eles. Isso. Entendi. Muito bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai fazer o café. Vai lá fazer o café para você. Então você aí que me siga no Instagram, que é o Tassos. Deixa a mensagem para eles. Não é do café não, mas outra mensagem. Essa é a mensagem? Não. Tome café. Eu quero conclamar na mensagem. Tome café. Mensagem para você, cara. Tem um negócio que fala Não, o que nós temos que fazer mesmo é conclamar a igreja do Senhor para que se posicione, se coloque contra essas ideologias anticristãs que têm destruído a família e a igreja.
A solução está na igreja do Senhor, no corpo de Cristo aqui na terra. Nós temos que agir como corpo de Cristo, temos que ser as mãos, a boca de Cristo, os pés de Cristo. Nós temos que fazer o reino de Deus avançar. Não podemos ser covardes, não podemos ser como aqueles cachorros amarelos do sertão balançando o rabo de um lado para o outro, deixando o mormaço, entendeu? Nos paralisar. Vamos adiante como soldados. Você imagina um soldado frouxo. A pior coisa que tem é um crente frouxo. É a pior coisa que tem. Então vamos nos posicionar. Que Deus abençoe poderosamente, que abençoe esse podcast aqui, espiritualmente podcast. Rapaz, eu sei que teve essa ideia, foi? Foi minha esposa. Esse nome ficou legal, espiritualmente, espiritual e mente. Abençoe o Igor aí. Igor aí que é uma bênção. Como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Sim, aí eu ia falar, né? Pode falar. Tassos Licurgo. Você bota lá TASSOS LYCURGO. Tassos Licurgo. E então você pesquisa no YouTube Tassos Licurgo, aí vai aparecer meu canal lá, que é @Licurgo, mas o Instagram é @Tassos Licurgo. Aí no Instagram tem muito desses vídeos, desses cortes que o pessoal coloca, desses posicionamentos, tem abençoado aí muita gente. Amém. Porque às vezes tem sido uma oportunidade de colocar em palavras o sentimento que muitos têm, né? Sim. Às vezes as pessoas têm um sentimento e não entendem o que está ocorrendo. Porque Deus dá a percepção do que é certo, mas a pessoa às vezes traduz para palavras para entender os conceitos que estão por trás de tudo isso aí. Amém, Douglas? Amém. Muito bem, meus amigos. Esse foi o... Esse grito aí, meu Deus do céu. Esse Muito grito... bem, meus amigos. Esse foi o Espiritualmente Podcast de hoje. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Vem aqui embaixo, se inscreva aqui nesse canal e aperta o sininho aí para você ser notificado. Vem ali do ladinho, embaixo ali dos comentários, você pode colocar ali também, apertar aquele botãozinho no valeu, no cifrãozinho e dar um apoio pra gente, ajudar a gente aí a continuar, né, conduzindo e criando cada vez mais e melhorando cada vez mais esses episódios do podcast aqui do Espiritualmente Podcast, tá bom? Então fiquem tranquilos, o pastor vai sair bem daqui mesmo com os meus gritos. Obrigado, pastor, pela sua presença. De nada, foi um prazer conhecer você. Vamos ficando por aqui, Deus abençoe, até o próximo, tchau!